para abrir o programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde. Estamos no mês de março e este mês também é conhecido como o mês azul escuro, de conscientização sobre o câncer de intestino. Doença bastante agressiva, viu? Quando é diagnosticada tardiamente. Sobre as causas, sintomas, tratamentos, prevenção, eu converso agora com o cirurgião oncológico do CEONC, Bruno Kunz Bereza. Boa tarde, doutor Bruno, tudo bom? Boa tarde, Patrícia. Tudo bom, tudo certo. Que bom, viu? Bom, pessoal, o doutor Bruno, ele é especialista em cancerologia e cirúrgica, com ênfase em cirurgia minimamente invasiva, viu? Com foco na área gastrointestinal. Um currículo bem importante que faz a diferença na vida dos pacientes. E hoje, ele está aqui para ajudar a entender mais a doença, o câncer de intestino, e também demonstrar que é possível vencer essa doença. Doutor Bruno, primeiro conta pra gente quais são aí as causas do câncer de intestino. Então, o câncer de intestino ele é multifatorial, né? A gente tem que pensar que pelo trato digestivo, por nossos intestinos, passa tudo que a gente come. Então, lá vem o primeiro fator de risco. Então, vem da nossa alimentação, do que a gente vai ingerir, do que entra para dentro da nossa boca. Entendi. Então, acho que esse é um fator de risco muito importante. E esse hábito é um hábito que demora muitos anos para desenvolver um câncer, né? É um fator de risco que demanda um tempo para se causar um câncer. Então, é interessante que se tenha uma consciência que a alimentação saudável e os hábitos de vida, eles devem começar o quanto antes e lá no começo, né? Lá no começo da vida, quanto antes a gente tiver melhores hábitos, mais saudável a gente vai ficar no futuro. Com certeza. E quais são os sintomas, doutor, dessa doença? Então, o câncer coloretal, ele tem uma especificidade que ele é traiçoeiro, muitas vezes, né? Porque no início da doença, ele não traz sintoma nenhum. É muito raro ele trazer algum sintoma. Quando ele apresenta algum sintoma, normalmente o caso já está um pouquinho mais avançado. Então, os sintomas que acho que as pessoas devem trazer e prestar atenção é uma dor abdominal que dura mais de uma semana, que vem com aumento, um emagrecimento não esclarecido. Outros sinais são realmente mais claros e as pessoas procuram atendimento. Sangramento nas fezes, alteração de hábito intestinal, uma anemia, a paciente se encontra extremamente descorada, né, por uma anemia crônica. Então, esses sintomas demonstram sintomas mais avançados. Entendi. Pessoal, vocês que nos assistem, se tiverem também alguma dúvida sobre esse assunto, pode mandar para o nosso WhatsApp, viu? 991-170028. Doutor, quando nós falamos em câncer de intestino, é bem importante também o tratamento logo no início. E o CEONC é um hospital oncológico completo que oferece radioterapia, quimioterapia, tratamento cirúrgico e que possui uma equipe especializada de ponta, além de tecnologia e estrutura que são oferecidas aí aos pacientes, doutor. É importante tudo isso também. Então, isso é uma coisa bem interessante, porque até quando você lê na literatura sobre o tratamento de um câncer, e principalmente câncer coloretal, ele é um tratamento multimodal. Então, ele envolve todo um centro e um aparato de estrutura. E essa estrutura ela deve contar desde o diagnóstico até o tratamento e o acompanhamento. E ela deve disponibilizar a estrutura para tratamento de casos precoces e para casos avançados, casos complexos. Então, é interessante que a equipe esteja habituada a se tratar um câncer para haver uma conversa entre cirurgião, oncologista, que possivelmente possa fazer uma quimioterapia, um radioterapeuta, a equipe por volta de enfermagem, é uma equipe treinada e acostumada a trabalhar com um paciente que vai necessitar uma demanda diferente da habitual que a gente encontra nos hospitais gerais. Então, essa estrutura, contando com aparelhos modernos, aparelhos de diagnóstico muito avançados, ela influencia inclusive na cura, principalmente na cura, na verdade. Então, isso que é o interessante de você ter um centro, um grande centro especializado numa coisa só. Isso, e também para a segurança do paciente, né? É importante também, pessoal, destacar aos nossos telespectadores a prevenção, a realização de exames e consultas para o diagnóstico precoce, né, doutor Bruno? Exatamente. A gente falando de março azul escuro, a gente trava nessa parte de diagnóstico precoce. Porque o câncer coloretal ele tem uma diferença muito grande entre casos que são iniciais e casos avançados. Então nós temos a taxa de cura para casos iniciais acima de 90%. E esse é o objetivo da gente trazer isso. Isso é muito mais fácil para as pessoas,
se trata sem deixar sequelas, é um tratamento mais leve. Para o cirurgião é muito mais fácil, para o médico é muito mais fácil de lidar aqui um caso complexo. E até o aparato que você necessita, tudo sai bem. Então, esse é o objetivo. Existe rastreamento para câncer coloretal, que é realizado em pacientes acima de 50 anos com colonoscopia e pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, é uma estratégia muito efetiva e que pega casos muito iniciais. O objetivo da gente falar isso é porque a gente consegue, em 90%, reduzir até mesmo a geração de um câncer, porque a gente consegue pegar o câncer antes dele mesmo evoluir para um caso que pode dar metástases, por exemplo. A partir de que idade, então, é recomendado que a pessoa, por exemplo, faça um check-up mais apurado, vamos dizer assim, doutor? Especificamente para câncer coloretal, câncer do intestino, a gente vai entrar na estratégia a partir de 50 anos. Então, aquela pessoa que não tem nenhum risco, não tem familiar, não tem nenhuma alteração genética conhecida que possa fazer um fator de risco para câncer do intestino, aos 50 anos ela inicia com colonoscopia e pesquisa de sangue oculto. Em alguns casos, familiares com câncer coloretal ou alguns outros tipos de câncer, aí tem que ter uma conversa com o seu médico, você pode iniciar aos 45 ou até aos 40 anos. E existem ainda mais precoces, mas normalmente esses rastreamentos bem precoces são alterações genéticas bem conhecidas dos familiares. Entendi. A nossa produção já me mandou aqui uma pergunta dos nossos telespectadores. Essa daqui é da Bruna do Centro. Exame de sangue detecta o câncer de intestino, doutor? Não existe um exame que detecte, né? Que faça um exame e você saia do laboratório. Existem alguns estudos experimentais realmente procurando marcadores e que estão cada vez mais sendo alvo de estudos. Não são 100% efetivos, mas que podem mostrar alguma molécula de um câncer circulando no sangue. Existem alguns marcadores dos intestinos que não são usados para diagnóstico, são usados para acompanhamento de pacientes que têm câncer. Mas efetivamente um exame que possa falar assim, vou fazer um exame e eu vou diagnosticar sem fazer uma coluna ou um sangue oculto, não existe. Temos mais perguntas dos telespectadores, pode colocar na tela. Sou portadora de colite ulcerativa. Tenho maior probabilidade de contrair câncer de intestino? Então, os portadores de colite ulcerativa, na verdade, as doenças inflamatórias intestinais e principalmente colite ulcerativa, eles têm um risco aumentado de câncer coloretal. Então, é importante que esses pacientes, por exemplo, eles entrem numa estratégia de rastreamento diferente dos 50 anos. Então, eles vão entrar muito antes e isso eles vão acompanhar até mais de perto do que normalmente se acompanha. Isso vai depender da atividade da doença, o que ela usa de medicação. Então, é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas sim, eles têm um risco aumentado. Isso, então tem que estar sempre de olho ali, juntinho com o seu médico, viu? Você que mandou a pergunta aqui pra gente. Se você também tem alguma dúvida sobre câncer de intestino ou sobre situações, doenças que acometem o intestino, pode mandar pra cá, porque o médico aqui, o oncologista, o Dr. Bruno, está aqui para responder pra gente, viu? Temos mais uma pergunta, pode colocar na tela. Boa tarde. Dor abdominal e muitos gases pode ser sintomas para câncer coloretal? Obrigada. Então, câncer coloretal pode aparecer tudo, né? Tudo que for do abdômen, ele pode. Não é muito específico nos sintomas. Então, alterações do hábito intestinal e dor abdominal, sim, devem ser consideradas, mas não são específicas de câncer coloretal. Acho que é importante, antes de sair fazendo o exame, sair pensando tudo, consultar um médico e ver o fator de risco. Porque a gente pensa, câncer coloretal, ele vai ter que ver idade, história familiar, ele vai ter que pesquisar hábitos do paciente, como está isso no decorrer, qual a duração dos sintomas. Então é um pouquinho mais complexo, que eu tive um pouquinho mais de dor abdominal e já é um câncer. Não é assim. Essa questão do histórico que você falou, por exemplo, se o pai ou a mãe dessa pessoa teve o câncer de intestino, há uma probabilidade maior dela ter também ou não? Não é assim? Não é certeza, né? O histórico familiar, ele aumenta o risco. Sim, aumenta o risco de ter câncer coloretal, assim como outros tipos de tumores, tá? É importante a gente pensar que 90% dos casos de câncer coloretal, câncer do intestino, são esporádicos. Eles não têm relação nenhuma com desordem genética.
eles não têm predisposição genética, e apenas 10% têm predisposição genética. Eles aumentam o risco de câncer, sim, mas não familiar, ele é muito menos risco daquelas pacientes que já têm uma alteração familiar de muitos casos de câncer coloretal. Entendi. Temos mais perguntas, pode colocar na tela. Boa tarde, me chamo Eliane e gostaria de saber se quem tem a doença de Crohn tem algum perigo de ter o câncer de intestino. Falei certo? Doença de Crohn. Crohn está um pouquinho diferente, mas é assim mesmo. Então, a doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. Aí a doença de Crohn ela entra um pouquinho diferente, porque os estudos para a doença de Crohn eles são um pouquinho menos claros que, por exemplo, da colite ulcerativa, que foi a pergunta passada. Retocolite ulcerativa, a gente tem uma relação muito próxima. A gente sabe que tem uma relação maior de ocorrência de um nível aumentado de câncer nesses pacientes com retocolite do que com Crohn, por exemplo. Então, a doença de Crohn, existe uma relação, mas ela não é bem definida e não se sabe muito bem a porcentagem que esses pacientes apresentam de risco maior. Olha só, então a gente tem que estar sempre atento, né? Pessoal, indo fazer os exames, todo mundo, Patrícia, perdi aqui a entrevista com o doutor. Não se preocupa, vai estar no nosso portal tarobanews.com, aqui na íntegra também, tá? Dá tempo para mais uma perguntinha? Então vamos lá, vamos colocar a pergunta do nosso telespectador na tela. Meu filho teve pólipo e tinha muito sangramento nas fezes. Foi retirado esse pólipo. Quais as possibilidades de voltar e vir como câncer? A gastro pediu para fazer colonoscopia de 5 em 5 anos para prevenção. É a Denise Rio do Salto. Então, os pólipos, a gente pensa que a maioria dos cânceres coloretais do intestino, ele vem a partir de um pólipo, a maioria deles. Então, a retirada dos pólipos é justamente aquilo que a gente pensa. A retirada dos pólipos vai prevenir a evolução dessa lesãozinha para um câncer. Então, você retirando essa lesão, você diminui as chances de câncer. E realmente, para quem teve pólipo, vai ter que ficar repetindo essa colonoscopia para ir retirando lesões. Então, tem um risco aumentado? Não se sabe se tem um risco aumentado. Depende da alteração que tem esse pólipo. Tem vários tipos de pólipos também, que daí é um pouquinho difícil de responder a pergunta. Mas a retirada de pólipos é a prevenção para essa pessoa, por exemplo, que vai evitar dela ter um câncer coloretal no futuro. De evoluir, que bom, viu, doutor? E assim seja, né? Que não volte, que faça os exames certinho e que não dê nada, viu? Muito obrigada a todos que enviaram perguntas pra gente. Lembrando que eu conversei aqui com o cirurgião oncológico do CEONC, Bruno Kunz Bereza. Falamos sobre o Março Azul, pessoal. Março Azul Escuro, que é um mês de conscientização, então, sobre o câncer de intestino. O CEONC, para quem ainda não conhece, pode seguir as redes sociais para saber mais informações. O pessoal mantém uma página bem atualizada com informações de ponta para vocês também. O Facebook é facebook.com/CEONC Hospital. Tem um Instagram também, que é o @CEONCHospital, e o telefone para contato, caso você ficou com alguma dúvida. Patrícia, eu preciso de mais esclarecimentos, outras situações em relação ao câncer, você pode ligar no 3220-4100. Repetindo para vocês, 3220-4100. Doutor Bruno, muito obrigada pela presença. Volte mais vezes para esclarecer dúvidas para a gente. Eu agradeço. Boa tarde. Até a próxima.